bem? Washington Assunção aqui. Eu estou numa jornada junto com você, aqui onde nós estamos estudando o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios é um livro de orientações que todo mundo deveria estudar, todo mundo deveria ler. É um livro que deveria ser um livro de cabeceira para todos nós, porque Deus nos criou e Ele sabe o que é melhor para nós. E os seus conselhos estão aqui, as diretrizes para que você possa viver estão aqui no seu livro. E hoje nós vamos estudar um pouquinho, tirar algumas lições aqui do livro de Provérbios. Eu tenho achado muito interessante tudo isso, esse momento em que eu parei para refletir sobre cada capítulo, sobre cada situação que diz aqui, e eu queria trazer um pouco daquilo que mexeu comigo durante o estudo do capítulo 15. Se você não está inscrito no nosso canal, eu gostaria de fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal, marque o sininho para que você possa receber as notificações dos nossos vídeos sempre que eles forem publicados. E a síntese do capítulo 15 é que Deus conhece o nosso coração. Ele abre o capítulo dizendo assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Diz mais. Isso aqui me chamou muita atenção, essa parte aqui que eu vou ler agora. Os olhos do Senhor, isso é o verso 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. É curioso você ler aqui que Deus está de olho. Então às vezes você pensa assim: por que os maus prosperam? Por que o mal está prosperando? Por que as coisas ruins estão dominando tudo? Será que Deus não está vendo? Sim, Deus enxerga todas as coisas, e aqui diz que Ele olha primeiro os maus e depois os bons. Continuando, as palavras bondosas revigoram a nossa vida, entretanto, o falar perverso desanima o espírito. Verso 5: o tolo despreza as orientações do seu pai, mas quem compreende bem a repreensão demonstra sabedoria. Olha, a expressão de sabedoria que traz no livro de Provérbios, ela é uma expressão que nos conduz a um outro nível de relacionamento com Deus, a um outro nível de relacionamento com as pessoas, a um outro nível de relacionamento com o dinheiro, a um outro nível de relacionamento com os nossos negócios. É impressionante o que Deus nos diz aqui no livro de Provérbios, aqui no capítulo 15. Aqui diz assim: olha, o Senhor odeia as trilhas dos perversos, mas ama quem segue a justiça. Há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem, e quem não suporta ser corrigido encontrará a morte. Além do inferno estão abertos os olhos, o além e o inferno estão abertos diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Olha, gente, existe uma palavra que diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, aquilo também ceifará. Então vejam, esse livro, nesse capítulo, ele traz alguns conselhos interessantes e diz assim: olha, no verso 15: todos os dias são tristes para os que mantêm o coração aflito, mas a vida é agradável para as pessoas que buscam alegrar a alma. Gente, nós temos ouvido muito, nós temos visto muito sobre depressão. As pessoas estão deprimidas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão dilaceradas, as pessoas estão preocupadas. Isso é falta de Deus na vida delas. Isso é falta de Deus implementando os seus projetos. Por quê?
nós temos que deixarmos de ser preguiçosos. Aqui no livro de Provérbios diz assim, olha, o preguiçoso encontra obstáculos por onde quer que passe, mas a vereda dos justos é como uma estrada plana. Olha, tem outro conselho que eu acho pertinente demais. A pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma as discussões. Então veja, por que nós perecemos? Primeiro, nós perecemos porque nós não sabemos pedir. Segundo, nós perecemos porque nós não procuramos ser diligentes na busca do conhecimento. Nós perecemos porque nós não buscamos ter um encontro verdadeiro com Deus. E a palavra, ela nos diz que as tolices alegram quem não tem bom senso, mas a pessoa de entendimento prefere as atitudes corretas. Onde existe conselhos, fracassam. Onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros há grande êxito. Expressar a própria opinião é motivo de alegria. E como faz bem o conselho certo na hora necessária. Muitas vezes você está angustiado, muitas vezes você está aflito, muitas vezes você está desesperado. E tudo que você gostaria de ouvir é uma palavra, uma só palavra. E às vezes essa palavra não chega. E às vezes essa palavra não chega no momento certo. Eu quero dizer para você o seguinte, que o Senhor, Ele derruba a casa do arrogante. Está escrito aqui, no livro de Provérbios, capítulo 15, no verso 25. Aqui também diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o seu final é de morte. Impressionante. E o que nós devemos fazer diante disso tudo? Nós devemos entender que a nossa única opção é estar ao lado de Cristo. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos dos maus, porém Ele se agrada sobremaneira das palavras sinceras ditas com bondade. A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E aqui diz que o avarento coloca a sua própria família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá mais e melhor. O justo medita antes de responder, mas a boca dos ímpios faz jorrar o mal. A pessoa precisa ser prudente, a pessoa precisa analisar antes de falar. Você não pode ser aquela pessoa que não filtra o que vai dizer. Você tem que se posicionar de forma correta, porque a vida, ela é muito melhor para as pessoas que buscam a retidão. Olha, durante esse estudo do livro de Provérbios, eu tenho descoberto várias coisas sobre mim mesmo. Eu tenho avaliado diversas coisas que eu preciso melhorar, que eu preciso descontinuar, coisas que eu preciso fazer por mim mesmo. Mas eu quero deixar uma palavra poderosa para você. Aqui diz o seguinte, no verso 32, já estamos encerrando. Quem recusa a disciplina despreza a sua própria pessoa, mas quem compreende a repreensão adquire ainda mais entendimento. No verso 33, para fechar, a sabedoria ministra o temor do Senhor e a humildade antecede a honra. A humildade antecede a honra. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar entendimento, que Deus possa nos dar conhecimento e que nós possamos esquadrinhar os nossos caminhos e perceber quão falhos nós somos e o quanto nós precisamos desse amor, o quanto nós precisamos desse Deus.
Que o Senhor possa te abençoar, que Ele possa me abençoar, que Ele possa nos dar a iluminação dos altos céus, para que nós possamos adquirir sabedoria. E você está se perguntando, e a tarefa de hoje? A tarefa de hoje vai ser esquadrinhar os seus caminhos. É isso mesmo. Analisa os caminhos em que você está vivendo. Estuda o livro de Provérbios no capítulo 15 e analisa o que desses capítulos, o que desses versículos aqui você precisa implementar na sua vida. Essa é a sua tarefa de hoje. O meu desejo e a minha oração é que você seja uma pessoa grandiosa. O meu desejo e minha oração é que você jamais deixe de buscar aquele que realmente tem as palavras da vida eterna. Que Deus ilumine o seu caminho, que Ele abençoe a sua vida, que Ele te faça prosperar abundantemente.